minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez Nick Moretti falando não seja burro, ou que Deus merece filho inteligente. Bora ver onde a gente vai parar. Deus merece filhos inteligentes. Recentemente eu tenho pensado muito nessa Concordo. frase, desde que no começo do ano eu entrei no meu mestrado, eu tô apanhando igual um cachorro dentro do mestrado. Não bata nos seus cães, por favor. Não pratique a violência contra o pet, tudo bem? Só uma dica aí, uma ressalva. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no canal, curte, comenta, compartilha, divulga, se inscreve. E se puder, dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, que tem os nossos cursos que a gente tem ofertado e também a chave Pix. Se você tiver sobrando qualquer coisa aí, puder dar uma força, ajuda pra caramba. Assim como as nossas campanhas do Apoia-se, inclusive uma campanha para ver se eu consigo fazer a mágica de trocar esse computador que tá pedindo as contas e indo de base. Mestrado, porque é difícil, mas eu comecei a perceber que a gente perdeu um dos nossos principais atributos como cristãos. Se você for olhar um histórico dos últimos 100 anos, os primeiros Nobels, os primeiros prêmios de Nobel da Paz, ou até mesmo da ciência, até prêmios de literatura, eles estavam na mão de cristãos. Porque os cristãos eles sempre tiveram o desejo de descobrir. Descobrir novas terras também, invasão, colonização, destruição de outros povos, descobrir umas coisas que os outros já aprenderam. Bom, e além disso, a questão de prêmio Nobel, um prêmio ocidental, vindo, portanto, de tradição cristã e que foi praticamente absorvido pelo Ocidente e dado o prêmio para ocidentais majoritariamente. Então, acho que tem uma relação histórica que a gente precisa avaliar e a gente já passou por esse argumento dos Nobels, não sei o que, tantas vezes que chega a ficar até um pouco desagradável. Tem alguns vídeos aí que a gente fala isso e tem os dados que eu não sei de onde o pessoal tira, mas tem dados aí de informações. Ah, não sei quantas pessoas eram fiéis, não eram fiéis, ganhando o Nobel de Ciência e não sei o que lá. Tudo bem, essa é uma coisa. Outra coisa, para não cair na lorota de que ciência é uma produção propriamente crente ou cristã, ou que sem o berço do cristianismo não ia ter ciência propriamente dita, nem ciência moderna, vale a pena dar uma olhadinha como Henrique Dussel faz uma reconstituição da história mundial de maneira crítica e muito inteligente, especialmente a partir de seu livro Ética da Libertação na Era da Globalização e da Exclusão na Introdução. É uma introdução brilhante, histórica, maravilhosa, e depois no primeiro livro da Política, Política de la Liberación, mas aí já não tem a versão em português, só tem em espanhol, ainda não foi publicado uma tradução em português até onde eu sei. Tudo bem? De todo jeito, se você vier aqui na descrição do nosso vídeo, ver o curso que a gente está fazendo lá da Universidade, tem um curso só sobre a apresentação da ética da libertação, e na primeira aula eu dou esse apanhado histórico reconstituindo a história de maneira não eurocêntrica. E aí é bem massa para até repensar um pouco essa percepção que se tem hegemonizada a respeito da produção científica e a relação com o cristianismo. O desejo de desvendar, o desejo de criar, porque a natureza de Deus é um Deus criador. A primeira coisa que Deus faz na Bíblia é criar. A primeira coisa que ele faz na prática é criar. A natureza e a essência de Deus é um Deus criador, um Deus criativo. Nós só somos criativos através da perspectiva desse Deus criador. E parece que a gente perdeu o interesse. Nós estamos tão fechados dentro da nossa igreja que a gente não reconhece mais que a graça de Deus, ela não se limita apenas para que nós sejamos salvos e alcançados, mas Deus, de maneira graciosa, ele também nos habilita para poder criar transformação e para fazer aquilo que é as mãos de Deus. É interessante olhar para a palavra quando Jesus ele fala para os diáconos eles distribuírem o pão e discípulos, tudo bem, até agora tá tranquilo, mas eu queria entender. É mais ou menos um chamado para as pessoas irem estudar e participar de ambientes acadêmicos e tal, se for, show de bola, tô curtindo aí, dependendo de como for esse caminho. Se for para fazer cumprir mandato cultural, é aquela parada que a gente já viu num vídeo aí relativamente complicado, do tal do Revival Club, não sei o que lá, aí a gente já tem um probleminha que aí a questão não é produzir ciência nem ficar inteligente, né? É brincar de war no mundo real. E então vamos seguir um pouquinho, mas bora ver a interpretação da multiplicação dos pães, que é uma passagem que eu gosto muito. Quando eles chegam com um problema, a resposta de Jesus não é tipo, passa para cá que eu resolvo. A resposta dele é, alimentem vocês a multidão. E nesse contexto de alimentem vocês a multidão, ele não está apenas jogando o B.O., mas Deus ele está fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer. Ele está fazendo aquilo conosco. Em É da hora, antes da gente fazer o salto de Jesus para Deus e
depois de ir pra Gênesis, mais uma vez, não sei quantos reacts a gente vai pra Gênesis. Direto. Meu pai amado. Se esse livro for sacado de alguma maneira da Bíblia, acabou a fé, aparentemente. Mas vamos lá. Tranquilo. Eu gosto muito dessa passagem da multiplicação. Tem várias, né? E diferentes relatos. No livro de Marcos, por exemplo, acho que tem 2, não sei onde tem 2, tem 3. Eu já não lembro mais todas as coisas. Mas eu sei que quando tem essa passagem, especialmente acho que nos textos de Mateus e de Marcos, em que fala, os discípulos chegam para Jesus preocupados porque tem muita gente junta, a galera tá lá atrapalhando o rolê. Fala, meu, tá ficando tarde, esse pessoal vai ficar com fome, vai dar uma zona aqui, vai dar uma confusão, manda cada um para a sua casa e a gente vai se virar. A gente vai pro nosso cantinho e a gente come. O grande lance deles é, a gente se vira e eles, essa multidão que vai embora. E aí Jesus fala, não, arranja vocês um jeito deles comerem. Pô, vamos organizar. Se organizar direitinho, todo mundo come. Basicamente era essa a proposta ali nessa passagem do texto. E é um ensinamento muito massa, porque os discípulos ficam meio controversos e tal, e vão atrás de como solucionar este problema, vamos dizer assim. Enquanto lá nas comidinhas já fala, Jesus, só tem isso aqui, não vai dar certo. Aí Jesus distribui e todo mundo acaba comendo. E no final das passagens, normalmente tem a referência de que sobraram 12 cestos cheios de comida, em referência a um cesto para cada discípulo, que é aquele famoso ensinamento: se a gente distribuir, for generoso, compartilhar, todo mundo come, todo mundo se dá bem, todo mundo vai ter as suas necessidades satisfeitas. No livro de Marcos, em especial, esse arco da multiplicação ele é grande. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, porque eu sempre confundo os versículos, os capítulos, porque eu me viciei tanto em não utilizar os versículos e os capítulos como referência, para ler como narrativa construída, que para mim eu sempre confundo. Mas vai ali, mais ou menos, do capítulo 8, se não me engano, até o capítulo 11. É um arco gigantesco, porque tem a primeira e a segunda multiplicação. Entre essas duas multiplicações tem outras situações, e no meio dessas situações, os discípulos entram em conflito com Jesus em certos momentos, falando, mas e a multiplicação? Tentando interpretar e compreender a multiplicação. O que mostra que, para a autoria desse texto, o foco estava em tentar interpretar todo esse arco, toda essa passagem, a partir da multiplicação. Ela era o foco da passagem. De modo que, depois da primeira multiplicação, Jesus sobe na montanha, isso no livro de Marcos, né? Por cada evangelho constrói sua narrativa. Sobe pro monte, a galera vai atravessar o lago, ele, no meio da madrugada, fala, pô, quero ir pro outro lado, e aí ele resolve ir andando por cima da água. Uma coisa muito comum, todo mundo faz isso. E no texto, só comenta uma cena que é engraçada, uma cena muito divertida. Ele tá andando, atravessando o lago, passa pelo barco, meio de longe, como se nada estivesse acontecendo, para chegar do outro lado e ponto. O objetivo é chegar do outro lado. E nessa que ele tá passando e andando, os discípulos vê o vulto lá de algum camarada andando no meio do lago e falam, eita, meu Deus, fantasma que tá passando aqui, aquele fuzuê. Jesus deve ter dado um salve, né? Pá. É meio que essa imagem que ficou na minha cabeça lendo. E aí ele foi lá pro barco, quando chega no barco, não, sou eu mesmo, tá de boa, tá, não sei o que, ela sobe no barco. E aí vem a pergunta dos discípulos. Os discípulos ficaram impressionados ou maravilhados e se questionavam o que ele quis dizer, ou o que deveríamos estar atentos, né? O que nós deveríamos compreender sobre a multiplicação. Porque o texto fala, e eles ficaram incomodados e impressionados porque eles não haviam entendido a multiplicação. Cara, pode ir lá a Bíblia que tem essa passagem maravilhosa. Ou seja, o foco do texto, até na tal da passagem por cima da água, que seria esse grande marco de quem é Jesus como poderoso Deus, o foco está na multiplicação, que para mim é uma grande ironia, um sarcasmo, uma piada excelente, que é fazer algo maravilhoso, como andar por cima da água e dizer para o leitor, mas o que importa é dividir o pão e compartilhar a comida. E a história segue, tá? Mas fica aí para interpretações. Perdão aí pelo longo arrazoado a respeito desse texto. Gênesis, quando Deus cria o homem e ele dá a primeira tarefa a Adão, ele não chega e fala, Adão, vá e nomeie os animais. Ele fala, Adão, vem cá, deixa eu te trazer o animal e você nomeia. Não é uma tarefa nem de Deus, nem do homem. É um exegese hermenêutica. Trabalho colaborativo. E tem essa sensação de um pai com o seu filho. Deus não precisa da gente para fazer as coisas, mas Deus se agrada em fazer as coisas conosco. É da vontade de Deus trabalhar com seus filhos. Não porque ele precisa e porque nós somos muito bons. Não. É porque isso é algo que alegra o coração do nosso papai.
E quando eu entendo isso, eu percebo que Deus não nos envia em missão sozinho. Nem nós somos instrumentos inúteis na mão de Deus. Não. Deus ele faz isso de maneira colaborativa. Só que quando a gente percebe isso, eu sou aberto numa oportunidade. A oportunidade de ouvir de Jesus, vá e alimente a multidão. Vamos ouvir esse chamado de alimentar a multidão e começar a observar, minha gente, que todas as relações que nós temos sociais estão explorando a vida do trabalhador e da trabalhadora e tirando seus meios de vida. Então, se nós temos o interesse, o desejo, né, gostaríamos de uma sociedade na qual as pessoas pudessem ter garantido seu alimento, sua casa, suas condições de vida, precisamos mudar o modo de produzir socialmente, planejar socialmente a nossa organização. Então, econômica, né? Nossa organização econômica. Então, fica a dica aí de você se organizar. Organize-se coletivamente, em coletivos, em partidos, em grupos, que estão aí na atuação, no esforço para garantir que todas as pessoas tenham sua dignidade atendida, possam comer, viver, desfrutar, ter tempo para fazer aquilo que motiva e não ser explorado até a última gota de suor pelo capital. Acha 5 pães, acha 2 peixinhos. Eu sei que o Senhor vai multiplicar, mas eu vou ter que fazer as perguntas para conseguir encontrar isso daí. Não porque Deus precisa dos meus pães e peixes, mas porque Ele quer fazer isso comigo. E quando eu reconheço isso, esse encargo do trabalho, esse encargo que existe em mim como discípulo, eu preciso questionar o porquê que a gente parou de estudar. Por que nós, como cristãos, estamos tão presos em livros de espiritualidade e tão pouco contato com livros de filosofia, de negócios ou outros assuntos que fazem com que nós sejamos cristãos produtivos. Provavelmente, porque se você começa a pensar e utilizar alguns neurônios a mais, normalmente expulsam a gente da igreja. Que manifestam o reino de Deus. O médico que, através da ciência, ele tem propósito e é apaixonado pelo reino. E ele estuda para conseguir ser cura e para ser mão de Deus. Aquele engenheiro que está preocupado em construir casas de baixo custo e alta qualidade, que conseguem prover moradia para pessoas por preço mais acessível e pondo beleza em tudo isso. E aí, sendo super explorado, né? Esse era o seu sonho inicial, mas teve que vender sua força de trabalho, ser super explorado por uma empresa que visa apenas o lucro e que aí tanto faz se vai ser mais barato ou acessível, porque se estiver contra o interesse do capitalista, que é o dono da empresa, do meio de produção propriamente dito, esse engenheiro terá que se submeter às regras ou sair de mansinho para fora. E aí fica complicado. Agora, imagine se a gente gerenciasse esse processo de produção científica e organizasse planejando, inclusive, nesse uso de recursos para ser mais barato, mais eficiente, mais interessante, acessível para a galera, para resolver o problema da moradia socialmente e não só indivíduos tentando fazer voluntariado. Acho que seria mais interessante, mais potente, mais forte e consciente, com consciência de classe e social. É aquela pessoa que é um criativo, que está comprometido em criar beleza, com funcionalidade, comunicar a verdade. É esses atributos que também glorificam a Deus. Aquilo que a gente faz dentro da nossa igreja local não é a totalidade da manifestação do reino de Deus, e muito mais a totalidade da expressão da nossa fé. Você também foi chamado para fazer a sua parte dentro do mercado de trabalho, dentro do lugar que Deus te chamou e te confiou. E Deus... do mundo do trabalho, do lugar que Deus te chamou, coletivamente com outras comunidades, grupos humanos de maneira organizada. As mensagens nunca são de salvação individual, é sempre coletiva, comunitária. Então se envolva aí, se organize. Mais um chamado para você se organizar. Dentro disso, merece filhos que são inteligentes. Filhos que estudam, que fazem mestrado, que fazem doutorado. Eu quero te fazer esse convite. Não faça a faculdade Unisquina mais fácil para você. Vá atrás de uma federal. Se você tiver condições, se você for de classe média, tiver certas condições, for uma questão bastante aí privilegiada, faça isso mesmo. Se não, faz a faculdade que for possível. É um sonho poder ter um diploma e talvez garante melhora de qualidade, de acesso ao mercado de trabalho, que deveria ser um mundo do trabalho, mas no mundo capitalista é um mercado apenas em que a gente tem que vender a nossa força de trabalho e talvez com o diploma seja mais qualificado, independentemente de onde você tirar, porque o que mais importa é nossas condições de vida, de subsistência, a partir dos recursos, inclusive, que nós adquirimos durante o nosso processo de formação, desde pequenos, crianças, adolescentes, e quando nós somos cerceados de determinados recursos, ferramentas, instrumentos, aprendizados sociais e tudo mais que são fundamentais para você poder fazer uma prova de vestibular nesse mundo competitivo,
privilegiado, de um funil extremamente apertado dentro da sociedade capitalista brasileira, essa coisa toda, sem certos recursos fica muito mais difícil. Muito, muito, muito mais difícil. E é duro. E ainda assim, depois de conseguir passar por todas essas barreiras, segue sendo complicado e não necessariamente vem o resultado que a gente estava esperando. Então, é uma mensagem que para a classe média talvez faça bastante sentido, mas majoritariamente para a galera, não. E novamente, não faça sozinho. É coletivamente. Nós temos que transformar as relações sociais e fazer aquilo que for possível dentro do nosso escopo socialmente. Organizando socialmente. Partido político, sindicato, associação de bairro. Não é só no mercado de trabalho, não é só você fazendo só seu corre dentro dessa competição maluca, não. Vai sentar e estudar. Se você puder, se dedique para passar numa faculdade excelente. Se dedique para estudar numa faculdade ótima. Se dedique para pegar uma bolsa numa boa faculdade. Vai ser luz lá. Se dedique para fazer uma pós, se dedique para fazer um MBA, vai fazer um mestrado, um doutorado, vai dar aula, vai formar as próximas mentes. E depois que você fizer tudo isso, ainda corre o risco, não que seja o caso, jamais comentaria isso, de você não conseguir aí se alocar de maneira adequada no mercado. Inclusive no país como o Brasil, que se você der uma olhadinha como está o índice de desemprego, subemprego e totalmente não alocação da força de trabalho qualificada com doutorado, mestrado e pós-graduação, é uma tristeza absurda. Só deixa a gente mais deprimido, mais cansado e sabendo que talvez tenhamos que fazer qualquer outra coisa. E ainda assim, quando vamos buscar determinadas vagas de emprego e tudo mais, recebemos aquele e-mail muito bacana do tipo, você tem uma qualificação muito alta para a vaga. Isso acontece com uma relativa frequência com algumas pessoas, não sei quem. E é complicado. E se você ainda for organizado politicamente, pode ser que fique mais difícil. Ou seja, é uma luta. Ai, mas vamos lá. Vai fazer uma especialização que te habilita a fazer algo novo. Vai ler. Não se acostuma apenas com a obra eclesiástica, que também é importante e tem o seu valor, mas entenda que tem como a gente fazer muito mais do lado de fora também. Verdade. Vai ler, não leia coisas ruins, né? Dá uma filtrada aí em qualidade do que você vai ler. O que você vai enfrentar como leitura. Que tem umas destrezas aí que estão vendendo que é complicado. Aí não rola. Não é só ler. Lê com qualidade. Vai ler aqueles caras que moldaram a sociedade moderna, por exemplo. Aprendeu o que Marx disse, o que Freud disse, o que Nietzsche disse, o que Foucault disse, o que Kant disse. Vamos ler o que Rosa Luxemburgo disse, o que Hannah Arendt disse. Vamos ler esses textos, vamos enfrentar. Vamos ver o que Conceição Tavares disse. O que está escrito lá? Tem muita coisa pra gente aprender, cara. Então é massa a gente ficar atento de que tem que buscar também esses filtros de conteúdo de leitura, que não é simplesmente um Olavo de Carvalho. Deus nos livre disso. Só que para isso a gente não pode ser a geração que estuda pouco. A geração que não tem contato com todas as ferramentas que também são ferramentas que o Senhor criou. Porque tudo está debaixo do Senhor e Jesus. Todas as coisas são para Ele. E também são com Ele. Então eu quero te desafiar. Esse vídeo, ele é um conselho, mas ele também é um pedido. Vai estudar. Vai estudar! Eu quase falei uma outra palavra que é o que normalmente eu ouvia. Que era quase uma ofensa. Mas concordo com o camarada Nick Moretti aí. A gente precisa estudar, precisa ir atrás, precisa fazer uma correria. E não necessariamente só para qualificação no mercado de trabalho. Para tomar mais consciência a respeito da realidade e a gente poder se mobilizar mais pessoas para lutar não só pelos nossos direitos e interesses de classe, senão para a transformação da realidade que está destruindo as condições de reprodução da nossa própria vida, ou seja, lutar inclusive pela nossa própria prole. Filho, filha, a próxima geração que tenha condições de vida, bem-vindo ao mundo do proletariado, que não tem absolutamente nada além da prole. Então, convido aí também para vocês estudarem, conhecerem esse papo todo. E falando em estudo, olha o merchan que eu tô perdendo. Dá uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, os cursos que a gente tem ofertado, tem uns cursos bem bacanas, e dá ajuda, inclusive, nesse processo todo aí, a pagar as contas aqui de casa. Vai fazer um mestrado, volta para a faculdade, junta dinheiro nas suas finanças. Não se limite naquilo que os seus olhos veem hoje, mas abre espaço para você continuar colaborando com Deus. O meu papel é achar
pães e peixinhos, então eu vou ficar procurando em todos os lugares, pois eu sei que tudo que eu colocar na minha mão para servir o Senhor, ele vai multiplicar. Todas as vezes que você fazer um Amém. mestrado, ele vai multiplicar e dar graça. Todas as vezes que você fazer um doutorado, ele vai multiplicar e dar graça, porque Deus se agrada em trabalhar com os seus filhos. E eu sei que o Senhor merece filhos inteligentes. Acha uma faculdade. O pessoal merece filho inteligente, mas a galera tá optando por não ser muito inteligente. Aí fica só lendo o texto gringo, teólogo gringo, não lê a Bíblia, coloca as interpretações que na Bíblia não tá lá, deixa um monte de maluco ficar falando groselha aleatoriamente, sem fazer nenhuma crítica, e aí quando faz crítica o pessoal fica bravo, porque onde já se viu criticar. Então estuda, vai atrás, corre atrás e vamos tentar criar um ambiente aí de debates interessantes, que a gente sabe fazer essas provocações e tudo mais. E, claro, alertando que se você estiver na igreja, tá estudando, vai aprendendo umas paradas, você corre um grande risco de ser colocado pra fora. Não que isso tenha acontecido em alguma situação aí também não. Mas tamo junto, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!